Boa noite, muito obrigado por aqueles que já estão conosco e por aqueles que estarão no decorrer dessa live. O nosso dia oficial de lives, os nossos dias oficiais de lives são terças e quintas, mas hoje nós estamos oferecendo a vocês uma live extra do projeto Cavalo Nota 10. Esse é o episódio número 3. Lembrando a vocês que nesse projeto nós fazemos lives interativas, baseadas nas perguntas, dúvidas, pedidos de esclarecimento que vocês nos enviam. Bom, então vamos dar início. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e atuo como profissional a serviço dos adeptos do cavalo desde 1984. O principal objetivo do nosso canal, intitulado A Escola Chamada Cavalo, é fazer contribuições para agregar valor ao seu cavalo. Então, por favor, estejam conosco. A Escola Chamada Cavalo pode ser acessada no YouTube, no Instagram e também no Facebook e no Spotify. Para vocês acessarem essas plataformas, basta clicar no link aí no alto, na nossa bio, na nossa mini biografia no Instagram, que vocês acessam rapidamente. E também não se esqueçam de clicar no sininho para que vocês possam receber as nossas notificações com as contribuições que nós estamos fazendo. Não é? Lembremos que o projeto Cavalo Nota 10, ele tem a intenção de interagir com o público, ou seja, com os espectadores da Escola Chamada Cavalo, que são vocês. Então, muito obrigado por estarem conosco. Vamos dar início, então, às perguntas de hoje. O João Antônio perguntou o seguinte: o tipo de embocadura utilizada faz o cavalo pesar na mão do cavaleiro? Bom, antes de responder, vamos lembrar que embocadura é aquele acessório que é colocado na boca do cavalo e é acionado através dos contatos de rédeas, ok? Os principais tipos de embocadura utilizados são os bridões e os freios. Perdão. Bom, então o João Antônio está perguntando se o tipo de embocadura faz o cavalo pesar na mão do cavaleiro. Pode fazer. Depende do tipo de uso que o cavaleiro fará das rédeas, não é? Porque a embocadura, por si mesma, ela é inofensiva. O uso dela é que fará com que ela traga benefícios ou prejuízos ao cavalo, reações de compreensão ou de falta de entendimento. Não é? No caso do cavalo pesar a mão do cavaleiro, é uma resistência que o cavalo adquire, geralmente devido à ação que o cavaleiro promove através desse contato, pesando na boca do cavalo. Né? Então é uma reação à ação que está sendo promovida pelo cavaleiro. Eu sempre digo, nós não podemos demorar no contato, não é? Em contato com a boca do cavalo, para que ele não se demore em contato com as nossas mãos. Se eu esquecer a mão na boca do cavalo, ele esquece a boca na minha mão. Ele fica pendurado ali. Então, todas as ajudas que são utilizadas pelos cavaleiros, pelos equitadores, elas têm a função de sinalizar para o cavalo aquilo que nós estamos pretendendo junto a ele. São ajudas sinalizadoras, são informações que nós estamos transmitindo ao cavalo para que ele aprenda a interpretar e corresponder a elas. Não é? No caso do contato de rédeas, é a mesma coisa. Então, o cavalo precisa compreender esse contato como uma informação que está solicitando algo a ele. Existem vários tipos de situações nas quais o cavaleiro promove esse contato para que o cavalo corresponda àquilo que está sendo solicitado no momento. Não é? Nós não vamos entrar nisso agora, porque senão nós vamos ficar aqui a noite inteira debatendo, explicando essa questão. Mas o fato é que as embocaduras
Quanto menos agressivas, mais o cavalo vai se adaptar, mais confortáveis elas serão ao cavalo. Mas quais são as embocaduras confortáveis? Aquelas mais calibrosas, bridões que tenham de 3/4 a 1 polegada de bitola, né? Na região do contato aqui, com a comissura labial e com a barra, que é aquela região do maxilar inferior, onde não tem dentes ali no cavalo. Então o bridão faz contato com essas regiões, comissura labial e barra, ok? Quando a superfície de contato é maior, devido ao calibre da embocadura, o cavalo fica mais confortável quando o cavaleiro aciona o contato de rédeas, né? Quanto mais fino for o bridão, quanto menos espesso, menos calibroso, menor a superfície de contato. E quando o cavaleiro apoiar nas rédeas, o cavalo vai ter ali uma sensação mais dolorosa do que a que ele teria se a embocadura fosse mais calibrosa, certo? Então nós precisamos, num primeiro momento, oferecer ao cavalo conforto. E esse conforto, um dos aspectos do conforto, é uma embocadura mais calibrosa, ok? As embocaduras muito finas, muitas vezes são utilizadas para que o cavalo obedeça ao cavaleiro. Não é? O cavaleiro tem essa falsa impressão. Na verdade, pode acontecer o contrário. Não é? Devido a esse desconforto causado pela embocadura menos calibrosa, o cavalo pode ter uma reação indevida, uma reação negativa, de contrariedade. Aquela estrutura do cavalo composta pelo pescoço e a cabeça, muitas pessoas consideram como o leme do cavalo, né, que dão a direção aos movimentos, precisa ter estabilidade, pescoço e cabeça estáveis, acompanhando apenas o movimento do cavalo. Então, se o cavalo reage ao contato da embocadura, um dos prejuízos pode ser desestabilização do leme. O cavalo começa a fazer o que nós chamamos de movimentos parasitas com a sua cabeça, tanto no sentido frontal quanto no lateral, reclamando daquela ação dolorosa que está chegando a ele através de um contato indevido. Se o cavaleiro tem mãos hábeis, se o cavaleiro tem tato equestre, se o cavaleiro é experiente, não é, o suficiente, ele vai cuidar bem desse contato, ele vai agradar o cavalo através desse contato, demorando pouco com o contato na boca dele, não é? E não fazendo força, nunca fazendo força. O que nós podemos fazer quando é necessário é uma contenção das rédeas, não é? Então, se o cavalo for reagir, ele é que vai fazer força na minha mão, e não eu que vou fazer força na boca dele. Então, não deveríamos promover movimentos de rédeas fazendo tração na embocadura. Nós temos que ter um ajuste tal que apenas o fechar dos dedos seja suficiente para eu encontrar o contato com a boca do cavalo, não é? Então, eu fazendo esse contato e ficando com as mãos estáveis, se o cavalo reage, ele percebe que ele está fazendo a força, e quando ele descontrai, eu libero. Eu vou descontrair os meus dedos também e dar a ele um espaço de conforto. Então o cavalo não vai aprender a brigar com as minhas mãos. Ok? Isso é fundamental. Nós precisamos compreender isso e, se possível, usar embocaduras que propiciem conforto ao cavalo. No caso do freio, eu falei do bridão, mesma coisa. Freios que têm a sua haste, o bocado, aquela parte que fica dentro da boca do cavalo, muito delgada, também, devido a essas pequenas superfícies de contato, vai causar uma ação mais dolorosa quando o cavaleiro acionar as rédeas, não é? Além disso, o freio ele faz um movimento de rotação, porque as rédeas saem das pernas, não é? Que é uma alavanca que tem aqui abaixo, nas laterais, né? Do bocado, e quando essa alavanca é acionada, ela ajusta a barbela. Então, além do movimento de rotação, o apoio nas barras, a embocadura vai ter o rigor do ajuste da barbela, ok? O freio, no caso do freio. Então, quanto menos agressivo for o freio, mais confortável estará o cavalo. O que dá agressividade ao freio? Um bocado muito delgado e pernas muito longas. Alavanca muito longa. Aquela parte da embocadura
onde nós fixamos a cabeçada, é chamada de braço, acima do bocado, e a parte de baixo é a perna. A relação entre perna e braço não deveria ser maior do que 3:1. Um comprimento 3 vezes maior do que o braço, a perna. A perna não deveria ter um comprimento maior do que 3 vezes o comprimento do braço, ok? Seria uma informação para vocês saberem se o freio é rigoroso demais ou não. E saber também ajustar a barbela. A barbela precisa ser ajustada de tal modo que não crie incômodos no cavalo. E existem barbelas anatômicas, que ficam achatadas e não incomodam o cavalo quando fazem aquele ajuste. Esse ajuste da barbela, seria interessante ter o cavalo aqui para nós mostrarmos, né? Mas imaginemos que a perna do freio esteja paralela à boca do cavalo, né? Ali aos lábios do cavalo. Quando eu fizer um movimento de rédeas e a perna do freio se afastar 45 graus em relação à boca do cavalo e a barbela ajustar, pronto, agora sim, está na regulagem certa. Se a barbela ajustar antes de um ângulo de menor do que 45 graus, está apertado. E se a barbela fizer o ajuste com um ângulo de recuo da perna, não é, que ultrapasse esse ângulo de 45 graus, está frouxa a barbela, ok? Então seriam referências para o ajuste da barbela quando o cavalo estiver usando a embocadura chamada freio, ok? Bom, então, voltando novamente aí ao início da pergunta, o tipo de embocadura utilizado faz o cavalo pesar na mão do cavaleiro? Eu diria que muito mais a ação do cavaleiro sobre as rédeas do que a própria embocadura. Se nós pegarmos um cavaleiro muito experiente, mesmo que a embocadura seja agressiva, ele tem tanta habilidade, tanto cuidado, que a embocadura não vai fazer mal ao cavalo. Mas como a maioria de nós ainda não tem habilidades à altura de um procedimento que pudesse não agredir o cavalo com uma embocadura mais severa, o recomendável seria nós utilizarmos uma embocadura mais confortável, mais calibrosa, com uma bitola de 3/4 a 1 polegada, ok? Bom, passemos então à segunda pergunta. A Alice Cristina está nos perguntando: você poderia explicar o nome do seu Instagram, a escola chamada Cavalo? Bom, Alice Cristina, esse nome foi inspirado na minha interpretação, da relação homem-cavalo como escola de autoaprimoramento para o ser humano. Eu enxerguei isso nas minhas relações com o cavalo, que tiveram início aos meus 4 anos de idade, quando eu ganhei o primeiro cavalo, né? E ao longo dessas vivências equestres, hoje eu conto 58 anos, ou seja, são 54 anos de vivências equestres, eu fui sendo apresentado pelo próprio cavalo a essa escola de autoaprimoramento que tem o cavalo como referência, porque o cavalo é o nosso espelho, ele reflete as nossas ações sobre ele. Então, quando nós percebemos que o aspecto mais importante nessas relações é nós estarmos atentos a nós mesmos, agora eu ingressei na escola chamada Cavalo. Porque estou prestando atenção em mim, estou fazendo um processo de autopolimento e o cavalo vai refletir essas melhorias ao longo da nossa relação. Então, essa é a escola chamada Cavalo, em linhas bem sintéticas, não é? Então, eu tive intenções de passar essa visão da relação homem-cavalo como escola de autoaprimoramento para o público e resolvi escrever um livro com esse título, A Escola Chamada Cavalo. Criei ali um contexto romanceado, fictício, aventuresco, cavaleiresco, não é? Para passar isso para o leitor. E em 2008 eu publiquei a primeira edição dessa obra, né? Nezinja, a Escola Chamada Cavalo. Hoje essa obra ela tem mais de uma parte. A primeira parte é a Escola Chamada Cavalo, a segunda, o livro dos estereogramas, e uma editora portuguesa publicou
uma nova edição, que é essa aqui, né, que traz no seu conteúdo primeira e segunda partes da obra, a escola chamada Cavalo e o livro dos estereogramas. Né? A obra está inacabada, eu já estou escrevendo a terceira parte, já estou imaginando também a quarta parte dela, né? Mas o nome do Instagram teve essa inspiração. Não é? A minha interpretação das relações homem-cavalo como escola de autoaprimoramento para o ser humano. E essa é a tônica do meu trabalho. Tudo aquilo que eu levo ao meu público tem o objetivo de apresentar essa escola, não é? Essa escola de autoaprimoramento. E nós faremos, inclusive, lives dedicadas ao conteúdo dessa obra mais adiante, ok? Bom, vamos passar à terceira pergunta, feita pela Vânia. Li o seu livro Doma Racional Interativa. Gostaria de saber quando você começou a domar cavalos e por que deu esse título ao livro. Bom, Vânia, eu tenho mais de um livro com esse título, né? No ano de 2002, em setembro de 2002, eu finalizei o texto do primeiro volume, da primeira edição. É esse aqui, Doma Racional Interativa, que foi publicado pela editora Aprenda Fácil em janeiro de 2003. Ok? Em 2015, eu publiquei o volume 2 do Doma Racional Interativa, que é esse aqui. Também pela mesma editora, Aprenda Fácil Editora. E tem outros trabalhos com esse título, né? Tem esse aqui também, ó, Doma Racional Interativa, também publicado por eles. E é uma metodologia de ensino do cavalo, de iniciação, de doma, que eu estou desenvolvendo ao longo das minhas vivências como domador de cavalos. A primeira doma que eu fiz foi aos meus 14 anos de idade. Eu ganhei o meu primeiro cavalo com 4 anos, 10 anos depois eu fiz a primeira doma, a primeira iniciação. Mas na época eu não tinha intenções de domar o cavalo, eu fui estreitando relações com ele, era um potro, filho de uma égua minha, e quando eu percebi, eu já estava montando o cavalo, mas não houve nem a pretensão de domá-lo, foi sem querer. Esse título, então, só para complementar aqui a sua pergunta, né, quando é que eu comecei a domar, aos 14, e eu estou domando cavalo nos últimos 44 anos, né? Estou com 58, continuo domando até hoje. Então são 44 anos de vivências como domador de cavalos. São mais de 3.000 cavalos domados já nesses anos. E eu dei esse título a essa metodologia de doma que eu estou desenvolvendo, primeiro porque doma racional era uma sugestão que foi trazida ao Brasil há uns 40 anos atrás, e um dos precursores foi o domador, o cavaleiro Eduardo Borba, do projeto Doma, não é? E na juventude eu comecei a ler sobre doma racional e me entusiasmei com essa forma de abordagem do cavalo na sua iniciação e criei essa complementação, não é? Doma racional interativa, porque eu entendi desde cedo que para que a doma seja bem sucedida é preciso que haja uma interação entre cavalo e cavaleiro, não é? Entre homem e cavalo. Essa interação é que faz com que o processo de iniciação, ou seja, a doma, aconteça de forma satisfatória, pelo menos a meu ver, né? É um processo de parceria sugerido por nós, que o cavalo aos poucos vai compreendendo, e a interação é exatamente o gatilho, é a alavanca que vai fazer com que o cavalo se torne o nosso parceiro, não é? Então, por isso, eu intitulei essa metodologia e os meus livros sobre esse trabalho de doma racional interativa. Muito bem, vamos aqui à próxima pergunta, feita pelo Denilson.
Ele diz aqui, no seu livro Capacitação de Cavalariços, mostrado numa de suas lives, quais temas são abordados no conteúdo? Ok, Denilson, muito obrigado por você ter feito essa pergunta. Realmente eu mostrei esse livro em outras lives e vou mostrá-lo novamente hoje. Ele foi publicado, deixa-me ver aqui, no ano de 2011. É este aqui. E ele tem um subtítulo, não é? Capacitação de Cavalariços, subtítulo Escola Preparatória. É um livro bastante completo, na minha opinião, porque, respondendo à sua pergunta, Denilson, sobre o conteúdo, ele traz aqui no índice, né, o primeiro capítulo são as definições, o segundo, os 4 pilares, que, na minha opinião, são aquelas atividades que dão sustentação a qualquer empreendimento de natureza equestre. O suprimento alimentar a ser dado ao cavalo, um manejo profissional bem conduzido, né? Cuidados podológicos convenientes, porque, como nós dissemos em outras lives, qualquer atividade que o cavalo venha realizar junto a nós, as suas ferramentas de trabalho serão sempre cascos e membros locomotores. Então, os cuidados podológicos convenientes são de suma importância. E o 4º pilar, o treinamento bem conduzido, porque para que os potenciais do cavalo aflorem, venham à tona, ele precisa de processos de treinamento bem conduzidos, né? Então, o capítulo 2, com esses itens, versa sobre isso, essa questão, né? Os 4 pilares, aqui o capítulo 2. O capítulo 3 fala sobre doma e equitação. Né? Doma e equitação. E aí nós temos 12 itens nesse capítulo falando tanto sobre doma quanto equitação. O capítulo 4 foi dedicado aos processos de qualificação do cavalariço, que é o profissional que realiza as funções de manejo e de treinamento do cavalo nos empreendimentos de natureza equestre, né? Então, esse capítulo 4, intitulado A Qualificação do Cavalariço, tem 11 itens onde eu faço a abordagem e o aprofundamento desse tema. E o capítulo 5 é a conclusão. Okay? Então é um livro bastante interessante, de um conteúdo bastante vasto, e acredito que seja muito útil, porque todos nós que lidamos com cavalos precisamos ter a noção de que o cavalariço, ou seja, o profissional do dia a dia, que está ali nas tarefas de manejo, de treinamento, ele é a alma funcional do cavalo, vamos dizer assim, não é? Porque é através dos processos de manejo e de treinamento que o cavalo chegará onde nós pretendemos, que o cavalo trará os seus predicados à tona, não é? As suas qualidades, as suas aptidões. Então, capacitar os cavalariços é algo fundamental, é algo indispensável. Eu sempre disse que a desqualificação dos cavalariços é o tendão de Aquiles da equidiocultura brasileira. Se nós tivéssemos uma mão de obra devidamente capacitada, nós estaríamos num outro patamar, num outro nível de evolução no que se refere à nossa equidiocultura. Lembrando a vocês que o Brasil está sempre oscilando entre 3ª e 4ª posição no ranking internacional de rebanho equídeo. Nós temos um rebanho equídeo de grandes dimensões. Quando eu falo equídeo, é porque essa palavra é diferente de equino. Equino diz respeito a cavalos e éguas. Equídeos diz respeito a equinos, cavalos e éguas, muares, burros e mulas, e os asininos, jumentos e jumentas. Então a palavra equídeo abrange todo esse universo, não é? Então, a equidiocultura brasileira requer ainda atenções dirigidas à capacitação dos cavalariços de uma forma que possa ser mais significativa. Os cursos que têm sido oferecidos nessa área, na minha opinião, são muito breves, muito superficiais. Vou dar um exemplo. Cursos oferecidos pelo Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Eu já fui instrutor do Senar, inclusive.
Eu acho que é um tempo muito diminuto. Um curso de uma semana para formar um cavalariço é quase impossível que isso possa acontecer. Eu acho que são cursos de informar. Eles informam, eles oferecem informações, algumas referências importantes, mas processos de formação exigem outra abordagem. Eu já ofereci cursos de formação de cavalariços e eu nunca ministrei um curso de formação de cavalariços com menos de 3 meses de duração. Cheguei a oferecer cursos com 6 meses e pretendi oferecer com 12 meses, mas não tive adeptos, né? Mas vou confessar, eu acho que a formação completa, a formação de um cavalariço completo, ela abrange pelo menos 22 disciplinas e ela requer pelo menos 3 anos de formação para que esse profissional seja realmente habilitado, reconhecido como uma pessoa que tem competências para manejar, treinar cavalos em todos os seus aspectos. Esse é um cavalariço completo. Ok? Bom, então, pessoal, as perguntas de hoje foram essas. Esse projeto Cavalo Nota 10 tem essa incumbência, né? Lives mais breves e fundamentadas nas perguntas que vocês nos enviem. Então, por favor, não deixem de fazê-lo. Mandem para nós dúvidas, pedidos de esclarecimento, qualquer que seja o problema que vocês estejam enfrentando, porque isso é que vai alimentar aqui o nosso canal e para que nós possamos atendê-los. A ideia da Escola Chamada Cavalo, né, o objetivo da Escola Chamada Cavalo é estar a serviço dos adeptos do cavalo em geral. Então nós contamos com a participação de vocês. Mandem aí para as nossas redes sociais as perguntas, os questionamentos, né? E nós ficaremos muito satisfeitos. Não deixem de seguir a Escola Chamada Cavalo, porque nós continuaremos fazendo contribuições de vários tipos. Nós vamos abordar na Escola Chamada Cavalo um temário de 60 temas da hipologia geral. Então é uma enciclopédia do cavalos oferecida a vocês, ok? Muito obrigado pela participação de todos. Recebam o meu abraço, a minha boa noite, e eu peço agora licença para desconectar. Até breve.